Então, Mafê, enquanto isso, você vai ficar assistindo a gente aqui fazendo nada. Bora, Mafê. Olá, bem-vindos ao Explora Mundo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a cultura de diversos países e hoje eu tô aqui com a galerinha de Cabo Verde. É com a Tatiana e com a Clarissa. Olá. Oi. Antes de começar, eu peço pra vocês deixarem seu like por aí, se inscrevam no canal. E agora vamos falar um pouquinho com elas sobre como é que tá a relação delas com o Brasil e delas com Cabo Verde. E pra começar, a galera entender... Gente, eu tô segurando esse fio aqui, é por causa do probleminhas técnicos aqui e tal. Então, me desculpem. Clarissa, Tatiana, vocês estão aqui em Natal há quanto tempo? Vocês estão fazendo o que por aqui? Bom, eu tô aqui há 4 anos e faço medicina. E eu estou aqui há 1 mês e faço odonto. Sim, a gente tem alguém que está há 1 mês aqui e alguém que está há 4 anos. O que vocês estão vendo por aqui de diferenças culturais, o que mais... para vocês, o que mais impressionou em relação ao Brasil, em relação ao Cabo Verde? Posso falar? Posso. Assim, sobre diferença cultural, Cabo Verde e Brasília, eu acho mais o contexto da convivência, da forma de estar, da forma de se relacionar na sociedade. Eu acho que isso que impacta mais, sabe? E também dentro da universidade, né? Que é o primeiro campo que você entra, você já chega aqui para estudar, acho que isso é que impacta mais em relação à diferença de Cabo Verde e Brasília. Para mim, foi o que mais impactou logo a priori. A galera tá percebendo que vocês estão falando português comigo. É uma língua de Cabo Verde? Como é a relação de Cabo Verde com a língua portuguesa? Bom, Cabo Verde e a língua portuguesa é a língua oficial de Cabo Verde. Então, todas as pessoas aprendem na escola o português porque é uma língua implementada. Sim, mas não é uma língua oficial, mas não é uma língua que as pessoas falam. Não. Não é uma língua falada no dia a dia. Ninguém fala português no dia a dia. Então, nós falamos o nosso idioma, que é o cabo-verdiano. Porque a gente também é o fruto da colonização. Então, assim, quando os portugueses chegaram, não tinha ninguém nas ilhas, não tinha povo nativo. A gente não tem os povos nativos cabo-verdianos. Cabo Verde é fruto da colonização portuguesa. Então, assim, é uma língua imposta durante 500 anos que ficou depois da independência. Cabo Verde é independente há 44 anos. E nós, nesse processo de formação do povo cabo-verdiano, veio a nossa língua, que é a nossa identidade, como cabo-verdiano. Então, assim, a gente fala cabo-verdiano, existe gramática, existe dicionário, mas ainda não é a língua oficial do país. Então, o português continua sendo a língua oficial, a gente só fala português na escola e estuda em português. Sim, então, apesar do idioma oficial ser português, não é a língua que as pessoas falam na rua, é a língua imposta. Isso. Não é a língua que todo mundo fala no dia a dia. Todo mundo fala português, que a gente estuda português na escola. Mas ninguém fala dentro de casa falar português ou na rua falar português. Não, fala crioulo, sempre. Crioulo. O nome da língua é crioulo. Crioulo cabo-verdiano. Sim. E isso também de Cabo Verde ser ilhas. Eu acho que a galera imagina um país, mas como é que é dividido Cabo Verde? As ilhas e os lugares, as culturas ali de cada ilha? Cabo Verde é um arquipélago na costa africana que é composta por 10 ilhas. Aí, as 9 são habitadas e é dividida entre as que ficam no norte e as no sul. As do norte são chamadas de Sotavento, Barlavento e no sul é Sotavento. Sotavento, onde fica a ilha de Santiago, que é a nossa ilha. Ou seja, Santiago tem praticamente quase 50% da população cabo-verdiana, onde fica a cidade, que é a capital, que é praia, que a gente é de praia, somos a capital. Em relação à cultura, sim, você vê diferenças sim, principalmente no sotaque. Só que não é só um sotaque, porque aqui no Brasil você tem os regionalismos, né? O sotaque aqui de Natal é diferente lá de Recife, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio, mas é só o sotaque, a língua é a mesma. Porque se você pegar um artigo aqui, escrito aqui na UFRN e outro na UFRJ, é o português, né? Sim, a mesma coisa. Exato, só que nós, dentro do cabo-verdiano, existem variâncias. Eu vou dar um exemplo. Tem duas principais, a gente tem 4, né, principais variantes. Então, assim, vou dar o exemplo de 2, que é de São Vicente e de Santiago. Então, por exemplo, palavra vocês, em Santiago é nós, e em São Vicente é bisoto, e é tudo a mesma língua. E são 2 palavras diferentes, não é regionalismo, não é a gíria, né?
né? Que a gente vai falando. É o idioma em si. Exatamente. E quando vocês chegaram no Brasil e descobriram outro português, como é que foi pra vocês? Porque a gente escuta outro idioma, tipo, mesmo que seja em português, por exemplo. Sim. Se a gente escuta um português de Angola, um português de Portugal, a gente se espanta e fica, meu Deus, isso não sei o que. Pra vocês, quando chegaram e escutaram o nosso sotaque, as nossas gírias, como é que foi? As gírias foi um processo meio complicado de entender, mas o português em si e brasileiro eu acho que não. Porque a gente assiste as novelas brasileiras, a gente escuta a música brasileira, então não é tipo uma diferença muito grande. Só pegar nesse ponto que Clarissa falou. Eu assisti de Capão Amarelo. Eu A também. gente assistiu uma malhação. Tipo, lembra de Cabeção? Tipo, eu lembro. Eu assisti, entende? Então aqui, exato, as pessoas não sabem que a novela brasileira, tudo que se produz aqui, é muito bem difundido nos outros países lusófonos, sabe? Então, assim, a gente conhece muito de novela, sabe, o que passa aqui nas televisões. Imagina, em Cabo Verde tem Rede Record. Você assistiram a Bíblia. Tipo assim, nossa, em Cabo Verde tem Record. Tem Record, infelizmente. Assim, mas tem Record. Tem. Então, pra mim, que tô aqui há 4 anos, a minha dificuldade era na sala de aula. Ainda eu tenho dificuldade, por exemplo, em entender algumas coisas que as pessoas falam, de gíria, por exemplo. Então, dentro da sala de aula, quando o professor fala alguma coisa, usando um exemplo, assim, bem como o povo fala aqui, bem matuto, eu não entendia nada, eu ficava boiando. Todo mundo rindo, e eu não entendi o porquê daquilo. Cara, colega, o que é isso? Me explica, assim. Como é que é a cultura musical de vocês, assim, em relação à nossa, em relação ao que é que vocês escutam lá, de ritmos que vocês chegam aqui e escutam diferente? Vocês já conheciam, por exemplo, o forró, que é muito aqui no Nordeste? Com certeza. Acho que de forró que eu mais conheci era, gente, Calcinha Preta foi dar um show em Cabo Verde. Calypso foi pra Cabo Verde fazer um show lá. Então, assim, a gente conhece muito. Tipo, escutar... meu sonho era ver um show de Caetano Veloso. Eu realizei meu sonho. Meu festival preferido em Cabo Verde é o Creole Jazz Festival. Então, assim, Zeca Pagodinho tava agora na última edição. Seu Jorge, que eu morrendo de ódio. Meu irmão tava lá tirando foto com o Seu Jorge, eu estudando, né? É comum as pessoas saírem de Cabo Verde para estudar em outros lugares? Como é que é essa relação? Por causa que... Como é que é o ensino em Cabo Verde em relação aos outros países? Como é, por exemplo, aqui no Brasil que vocês vieram? Eu acho que é porque as universidades de lá são meio recentes. Então, por exemplo, curso de odonto não existe lá. Então, tipo, as pessoas meio, desde o ensino médio, são preparadas para estudar fora. Aí a gente tem, graças a Deus, várias opções de países que nos ofertam vagas e, às vezes, bolsas. Vocês viram muito isso de climas parecidos, comidas parecidas, algumas coisas parecidas? Inclusive, se inscrevam no canal. Tô só falando aqui gratuitamente. Pois eu que já tô aqui há 4 anos, né? Eu vou deixar aqui um relato bem interessante. Tem alguns colegas meus, fizemos um projeto, fomos para Cabo Verde, mês de janeiro de 2018, e lá eles não tinham essa noção do quanto o Brasil era conhecido, né? Aí numa reunião, né, no departamento que a gente estava prestando, né, dizendo o que foi feito durante o projeto, que foi um projeto do departamento de infecto da UFRN, minha colega disse, eu acho que eu nunca senti tanto orgulho de ser brasileira, porque as pessoas sabiam onde era o Brasil, sabiam as coisas do Brasil, sabiam da cultura. Como é que vocês ficaram sabendo que ia vir para Natal? Como é que foi para vocês saberem que iam vir para Natal? Vocês já conheciam alguma coisa? Como é que é? Não, foi aleatório, muito aleatório. Por quê? Assim, tem que explicar, né? O processo tem um processo seletivo, tipo, você, quando terminar o ensino, aí eles abrem o concurso. Aí você vai lá, candidata, faz uma prova de português. Meu parecido com o Enem? Não, totalmente diferente, porque é um processo mais rigoroso. Vou dar os detalhes aqui do processo do PEC-G. Então, assim, primeiro você termina, lá o ensino médio são 6 anos. Então, para vir para o Brasil, eles pegam... São 6 anos o ensino médio? Isso, porque é 6. Fundamental 6, ensino médio 6. Então, eles pegam a partir do 9º ano, que seria o equivalente ao ensino médio daqui. Você é avaliado o currículo, que é um detalhe. Eles avaliam o seu currículo. Aí, para você entrar numa candidatura, você tem que preencher alguns critérios. Então, eles avaliam a condição financeira da família, registro criminal, o teu comportamento, saúde, teu comportamento na escola. Isso conta.
Se você não tem, a UFRN não vai aceitar um aluno em comportamento bom. Tem que ser um comportamento excelente, entende? E como é que é avaliado o comportamento na escola do aluno? Como é que a gente é avaliado, por exemplo, na escola? Além de prova, além de trabalho, tem os chamados outros elementos de avaliação. Isso pode descer a sua nota, assim. Que seria o que isso? Pontualidade, assiduidade, se você falta, se você não justifica a falta, participação em trabalhos extracurriculares, de eventos, tudo isso conta. Se você não é um aluno participativo, você pode tirar lá de 0 a 20, você pode tirar 2 provas de 20, mas você não vai ter 20, você pode ter um 17, um 16, porque o teu OEA é baixo. Seu comportamento, sua disciplina é baixa. Isso. Então, isso te prejudica, porque isso está no teu boletim, está no teu currículo, isso conta no seu futuro. E como foi para vocês descobrirem que vinham para Natal? Vocês saíram pesquisando sobre Natal? Vocês vieram com que impressão para cá? Assim, eu confesso, lá, quando você entra na pesquisa, quando você preenche todos os critérios para chegar nessa entrevista, que é fazer a candidatura, lá eles perguntam, você tem facilidade de moradia em que cidade? Só isso. Aí você fala a cidade. Eu, por exemplo, tinha dito Roraima, porque minha prima está terminando medicina agora, e Campo Grande, porque tinha a irmã de uma colega de sala que estava terminando medicina também. Mas assim, aleatoriamente, meu nome saiu para UFRN Natal. Eu sei, aonde fica isso? Eu não sabia nada, assim, não tinha noção de nada de Natal. Nada. Eu coloquei Rio de Janeiro, porque minha mãe estuda lá e tem amigas e tal. E Fortaleza, porque a melhor amiga da minha mãe tá lá em Fortaleza. Ela é professora. UFRN Natal. Porque assim, descobriram o que quando vocês souberam do UFRN Natal, como é que foi? Assim, o desespero, né? Porque você não conhece ninguém. A primeira coisa eu coloquei pra saber em que estado fica. Aí, não, no meu caso, foi assim, eu tive um mês pra mudar de país, então nem tempo de tudo correr atrás de documentos, passagem, alguém pra pelo menos receber, que nem tive, foi um calor no início. Pois ela teve 6 meses pra se preparar, eu tive um mês. Meu nome saiu na lista final, eu, meu Deus, fazer medicina é Natal, agora, tem que ir, essa menina tem que ir, minha mãe. Ela não conhece ninguém, vai dar tudo certo. Mas não. Então assim, eu vim, entende? Outra coisa, falar do processo seletivo. Pra gente é meio cega, sabia? Porque são 42 países participando do processo seletivo ao mesmo tempo. Todos os estudantes participam. No caso, todos os países, no caso. Sim. Você não sabe quantas pessoas se candidataram, nem no teu país, imagina nos outros. E se você não for selecionado, você não sabe por quê. Por quê? E também, lá você tem uma nota computada. Por exemplo, lá de 0 a 10, a nota final, eu fiquei com 9. É minha nota final, de currículo e tudo lá, a nota. Aí 9. Eu não sei se tem gente com 9,5, com 9,8, você não sabe. Que nem quando você faz o SISU, você sabe a nota de corte. Você não sabe, é as cegas. Então, assim, um tiro no escuro. Você sabe se você vai destacar ou não, no meio de tanta gente, porque são 42 países. E é feito tudo no Ministério das Relações Exteriores, lá. Quem decide lá é a MEC, a galera de Brasília, e você não sabe nada. Aí quando sai a alegria, porque essa menina se destacou, um monte de gente. Pronto, vamos embora, vamos estudar. E quando vocês chegaram aqui, a impressão das pessoas lá daqui do Brasil, daqui do Nordeste, como é que vocês tiveram essas impressões? Se eram o jeito parecido do Cabo Verde, ou se eram muito diferente? Do jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de mexer? É diferente. Por que diferente? Porque a gente é muito sério, né? Então, tem essa seriedade, a pessoa muito literária, porque também é uma coisa que... Porque você já tinha falado pra mim, né, antes de começar a gravar o vídeo, que vocês achavam que a gente não era muito literário, vocês eram literários. Pois é, as pessoas sempre estranham a minha literalidade, né? Isso depende muito. Por exemplo, Clarissa já tem uma vivência, ela viveu aqui 2 anos e tal, os pais estudaram aqui, então isso fica Lembra que Clarissa veio pra cá pro Rio de Janeiro, ainda quando era criança. Então, eu sou muito literal, mas isso é porque vem uma herança cultural europeia que foi imposta. São 500 anos de colonização, então isso fica, entende? Isso fica no inconsciente. Então, eu sou muito literal. Aí, quando as pessoas falam umas coisas do sentido, eu fico, como vocês dizem, boiando, entende? Que, tipo, no modo de estar, no modo... Assim, eu achei um pouco diferente no início, que eu achava que as pessoas são muito abertas, muito livres, muito espontâneas. Afetuosas também. Sim, não tem Falam demais. Assim, a Alfredo também fala, eu gosto de conversar. Mas as pessoas são muito espontâneas. Mesmo na sala de aula, por exemplo, quando
Quando você vem pra cá, você sai de Cabo Verde, a gente é muito... Imagina, eu passei 6 anos estudando para ser a melhor aluna, com o melhor comportamento, entende? Então você já entra na escola, sabendo que você tem que comportar, tem que tirar nota, tem que fazer um currículo para chegar para ser alguém na vida, entende? Então é algo que é muito mais cobrado em Cabo Verde, porque aqui a gente, por exemplo, o comportamento na escola conta, mas não é o que é avaliado. Então para vocês o fato disso acaba meio que deixando as pessoas um pouco mais sérias, assim, não acredito. Se bem que corre aqui muito espontâneo, tá muito brasileira, mas tem isso também, tem um pouco dessa rigidez no nosso comportamento, tem que sentar direito, senta-se direito, né? Você tá na universidade, e aqui quando você sai na sala de aula, Você sai. come na sala, aí Você vai conversar. não, sim, falar palavrão, né? O professor fala palavrão na sala de aula, aí você fica assim, primeira vez que eu ouvi, eu disse, meu Deus, você tá falando palavrão na sala de aula. E Mas você? é que é uma coisa cultural, tipo assim, falar palavrão quando faz. Assim, ninguém vai te julgar porque você fala um palavrão. Diferente, você tá na frente do paciente e tal, num ambiente sério, tá ali apresentando um trabalho, você não vai falar palavrão. Mas de vez em quando escapa, mas tudo bem, entende? Mas aqui, no dia a dia, falar palavrão. Só que pra gente, assim, no dia a dia, você não fala palavrão assim. No máximo, tua mãe te xinga, mas você fica pianinho. E você, cara, se você morou no Rio de Janeiro antes, agora tá em Natal, como é que é pra você ter morado nessas duas cidades, conhecer um pouco mais do Brasil, como é que é a relação pra você? Eu acho que a única coisa que ficou é a língua, porque eu era criança e não lembro quase nada. Então, tipo... E quando você é criança, essa coisa do palavrão não é muito presente. Então... Sim. Não é. Mas pra você, a cultura, como é que foi? Quando você voltou do Rio de Janeiro pra Cabo Verde, depois veio pra Natal, você meio que... Como é que foi a adaptação nesses 3 lugares, assim? Você tem uma noção? Conta aí o esforço para não falar português do Brasil lá em Cabo Verde. Tipo, quando eu voltei, eu aprendi português com 6 anos. Como toda criança que vai pra escola com 6 anos, lá aprende a falar português. Até os 6 anos Mas, vocês tipo, acabam falando normalmente o crioulo. Quando você já começa a fazer a alfabetização, né? Com 4 anos, 5 anos, você começa a aprender português. Mas você já fala crioulo, mesmo, né? que você tipo, é avaliado. Sim, Que você sim. tem língua portuguesa no currículo escolar. Então, tipo, eu aprendi a falar português, mas não era tipo uma coisa que eu falava em casa. A professora também, como a gente era muito pequena, como a gente não muito entendia, ela falava crioulo dentro da sala e era no início, ok, no início. Aí depois eu fui para o Brasil. Tem que falar português todo dia. Tem que falar português todo dia, o dia inteiro, porque a minha escola era integral, era o dia inteiro. Então, tipo, quando eu voltei, eu tava com português Na cabeça. na cabeça. Aí então, se eu falasse português de Brasil, iam me zoar. Ah, é brasileira, só porque morou 2 anos, tá falando brasileira agora. Imagina quando Então, tipo, voltar. foi um esforço, tipo, pra não falar. Sobre isso, vocês pretendem voltar pra Cabo Verde quando se formarem? Como é que é? Com certeza. Também. Com certeza. Assim, mas... Até porque nem nos dão um diploma se a gente ficar aqui. Mas agora vai mudar isso, que agora ninguém vai recebe diploma digital. Todo mundo vai receber o diploma de cigarro, agora já tá no digital. Então, isso deve ser... Assim, antes a lei era assim, a gente se forma e só recebe diploma lá na embaixada do Brasil, lá em Cabo Verde, no teu país de origem. Mas com esse negócio que todo mundo tem acesso ao diploma no cigarro quando se forma, já era. Esse decreto PEC-G já foi, né? E pra terminar aqui, a gente inclusive depois vão ter outros vídeos com as meninas por aqui pelo canal. Pra terminar, qual a impressão que vocês chegariam pra alguém de Cabo Verde falando do Brasil e pra um brasileiro falando de Cabo Verde? Tipo, uma definição assim que vocês falariam pra gente e pra eles. Repete a pergunta, por favor. Tá, eu acho que eu falei rápido. Eu falo muito rápido. Uma definição, você chegasse pra um cabo-verdiano, ou falando do Brasil, vocês falariam o quê? E pra um brasileiro falando de Cabo Verde? Pode ser sincero? Pode ser sincero. Eu diria, Brasil não é pra amadores. Não é. Por quê? Por várias coisas. Eu posso dizer assim, a primeira coisa que me chocou, que assim, eu vim direto pra aula, né? Assim, não ver negros na universidade. Isso me assustou um pouquinho, já que a maior parte da população brasileira é negra. Tipo, a primeira coisa que me chocou foi isso, entende? E depois, por que eles não chegam na universidade? Começou o questionamento, aí eu fui estudando, né? Então,
Tem outras coisas que a gente passa, por exemplo, durante esses 4 anos aqui, que não são coisas muito positivas, também tem coisas muito positivas. Fui muito bem recebida, não posso me queixar, assim, a forma como foi recebida, laços afetivos que você forma aqui, que isso é muito incrível, assim, transcende qualquer saudade que você sente de casa e da família. Mas o Brasil não é para amadores, especialmente nessa era que a gente tá agora, né, essa situação que tá. Mas é isso, o resto, como eu falo para quem chega, assim, aproveita tudo que esse país tem a te ensinar. Tem muito a te ensinar, assim, tudo que você possa aproveitar e levar na bagagem para tua vida, seja onde você vai morar e viver, né? Mas a gente sabe, o Brasil não é para amadores. E se você fosse falar para brasileiro e para Cabo Verde, você falaria o quê? Minha terra é creativa, né? Minha terra é creativa. É como o povo fala que eu sou a maior embaixatriz de Cabo Verde. Concordo. Defende demais, patriota. Somos muito patriotas, assim. É porque, assim, a relação que a gente tem com as ilhas é uma coisa, assim, que transcende qualquer possibilidade verbal, sabe? De traduzir esse sentimento. Nossa, quando você tá em Cabo Verde, quando tô em Cabo Verde, você relaxa, sabe? Esquece o mundo. Porque, Tá assim, em casa. a paz, é porque é mais tranquilo. A maior cidade de Cabo Verde tem 150 mil habitantes. Você imagina que é pra cá, todo mundo se conhece, é tranquilo e tal. Se bem que um país que está em franco crescimento, vai surgindo os problemas de violência, de assalto. Existe, entende? Mas assim, eu falo que Cabo Verde, como todo mundo fala, Cabo Verde é um país de 10 destinos. São 10 ilhas diferentes, cada um com a sua peculiaridade, com a sua culinária. Cada um com a sua coisa que a distingue, né? Como ilha, como povo. Mas assim, o que nos une é ser cabo-verdiano, é falar cabo-verdiano, é a nossa história, a luta pra gente ter Cabo Verde que temos hoje. Então, assim, existe um certo patriotismo pelas gerações que lutaram antes e eu, como minha geração, me preocupo o quanto minha geração pensa. E você, Clarice, o que tem a dizer pra gente? Você que ficou quietinha aí a entrevista inteira. Falo muito, gente. Não, eu concordo muito com ela, porque por isso que eu nem interrompo. Tá aqui essa detalhe certíssima. Excelente, muito boa, Sou muito Tatiana. faladeira. Não, ela representa muito. Mas você, o que você diria para um cabo-verdiano sobre o Brasil? Sobre o Brasil, Sim. eu diria isso que eu disse, que o Brasil é um povo muito afetuoso. Tipo, no segundo dia de aula, as pessoas já estavam lá abraçando todo mundo e ninguém se conhecia antes. E já... É caloroso, É, muito caloroso, realmente. Muito rápido. Muito caloroso, isso é realmente. E o do brasileiro que For para Cabo Verde. minha terra é fechou. Sim, tem que dizer o que significa, né? o que Minha creteu, assim, em crioulo cabo-verdiano, creteu significa meu amor e o meu bem-querer. Então, minha terra, o meu bem-querer, o meu amor. Minha terra, meu bem-querer. Então, minha terra, minha creteu. Minha terra, Ian Cretiu. Minha terra, Minha terra, minha creteu. minha terra, Ian Cretiu. Exato. Já estou cabo-verdiana. Coração. Quase crioulo já. Quase lá. Então é isso, meninas. Obrigada por terem vindo. Elas vão estar aqui em algum outro vídeo. A gente vai provar algumas comidas brasileiras. Já tô dando spoiler. Falar o que elas acharam. E é isso. Obrigada. Se inscreva no canal. Curtam o vídeo. E até uma próxima.